você quase que na introdução, né? Aí depois vai ter uma revista, a gente vai disponibilizar o PDF para quem quiser, né? É só buscar lá, ou no Reposicons, ou no próprio site da Sinvex, mas você quase que dedica, né, a esses inversores mais jovens, né, dessas gerações mais novas, o artigo. E aí você fala algumas características dessa geração, que você fala, né, da geração Snowflake, inclusive está aqui na Estrangeirismologia, Sim. né, e por aí vai. E eu vejo, assim, muita gente falando, nossa, dos aportes, né, como eu tenho muitos aportes, como os aportes são bons, como, enfim, sem prestar muito atenção no que aquilo significa do ponto de vista assistencial e falar só do aporte pelo aporte, vamos dizer assim. E aí eu vejo que isso não tem muita funcionalidade evolutiva. Se a pessoa só fala do aporte, levanta o aporte, mas olha aquilo e fala, nossa, não sei o que fazer. Quando você vem e traz as suas experiências, e no artigo você foi bem assim clara nas coisas, né? E, e aí, tipo assim, na verdade, aporte, diante de tudo que a gente vive, os aportes ajudam a gente a fazer assistência, né? Mas o que você tem, na verdade, é tipo assim, é uma oportunidade, você vê todas as situações como oportunidades de fazer assistência. E aí, tipo, essa questão do que eu recebi ou que eu não recebi, isso daí fica totalmente secundário perto do que você faz diante daquilo que você tem, né? E diante da sua situação. Então, eu acho que se você puder comentar um pouco mais essa diferença e como que as pessoas hoje estão vendo esse processo, né? Como que a gente pode usar mais as situações como uma oportunidade assistencial, inclusive lembrando aqui, por exemplo, da fatologia, né? Tem um item que acho que é bem interessante que você traz, né? A dor física ou emocional podendo constituir aprendizagem, né? E assim, existe uma tendência até emocional, né, muito forte de evitar, né, a dor a qualquer momento, em qualquer coisa que a gente faz, e isso daí a pessoa ela acaba evitando também oportunidades de aprender e também de assistir, né? Então, eu queria que você comentasse um pouco mais esse processo e agradecer aí o convite, agradecer pelo verbete também. Tá bom. Vou falar sobre essa questão e também da questão dos aportes, né? Eu tive uma mesologia um pouco mais complicada, mas também tive muitos aportes, assim, né? Não tanto como hoje em dia que as pessoas têm um monte de facilidade, mas todas as coisas que eu recebi, eu valorizo muito, né? Então, tudo eu valorizo bastante, assim. Então, o que eu vejo até que às vezes as pessoas desvalorizam o que recebem, ou às vezes só valorizam aquilo que é muito explícito, né? Então, por exemplo, eu já tive aportes assim energéticos, assistenciais, amparados, de eu não ir para um caminho porque eu fui muito amparada. Então, isso eu valorizo muito. Então, eu valorizo bastante essa condição de que eu sou e eu estou sendo, sempre fui uma pessoa muito bem amparada nas minhas decisões. Eu sempre observo os caminhos que eu venho seguindo, né? E como que eu venho seguindo essas condições, né? Foram pelas escolhas que eu fui tendo, mas porque eu tenho muito parapsiquismo e ligação com o amparo. Então, eu sabia exatamente para onde eu queria ir por conta das minhas ideias inatas, né? Desde da infância eu já sabia o que eu queria trilhar. Então, apareciam oportunidades que não eram interessantes, eu já de cara já negava, né? Então, sei lá, entrar num caminho que eu percebia que aquilo ali não era bom para mim, né? Então, eu tinha muito acesso a condições mais patológicas, assim, tipo, vamos usar drogas. Não, que isso, drogas? Então, não vou usar, né? Então, eu tinha sempre essa, dentro de mim, essa lucidez, né, bem forte do caminho que eu queria trilhar, que era um caminho sempre bom, positivo, de ajudar outras consciências. Então, sempre tive amparo. Esse é um aporte muito grande. Não é um aporte físico, financeiro, entre outros, né?
que hoje já é um pouco mais valorizado essas condições. Eu vejo na fala de muita gente, né? Ah, você tem aporte, as pessoas já pensam no aporte já mais material. Os meus aportes foram muito mais a questão energética, parapsíquica, amparada, né? Então eu vejo nessa condição. E eu vejo que muitas pessoas banalizam o processo parapsíquico, banalizam o processo de amparo, porque gostam de ver mais, visualizar mais aquela situação. Então, comentando sobre essa questão dos aportes, tá, Igor? E tem até um artigo que eu fiz para Consciencioterapia, em 2015, que eu fiz um levantamento dos meus aportes, né, desde a minha infância. Então, eu listei 50 aportes que eu tive da minha infância até a adultidade, e o quanto que aquilo me desenvolveu gratidão pela minha mesologia. Porque eu percebi que eu recebi bastante questões ligadas a estudo, conhecimento dentro daquela mesologia. Mesmo a mesologia sendo difícil, tendo aquelas dificuldades, mesmo assim, tinha uma questão que eu tinha acesso fácil a livros, eu tinha estímulos de alguns familiares para eu estudar, então tinha essa questão, né? Então eu vejo basicamente isso, que às vezes as pessoas deixam de valorizar alguns aportes, né? E aí banalizam porque querem algo mais palpável, algo mais explícito para aquela consciência, né? E aí eu fiz esse levantamento e percebi o quanto que eu tinha amparo. Então, digamos assim, teve um caso assim, eu queria muito fazer um curso de datilografia, lá com meus 13 anos, 14 anos. Como na época eu não tinha condição, eu pensei, tudo bem, não vou, né? Tudo bem, vou deixar aí passar. Porque eu sempre tive vontade de digitar rápido, né? Porque eu queria escrever, né? E aí eu via as moças da recepção escrevendo rapidinho, eu queria escrever rapidinho também, para poder escrever mais. E aí, num determinado momento, eu estava fazendo uma caminhada até o centro, né, da cidade. Encontrei um dinheiro solto no chão. Era, na época, R$ 250, que hoje vale, sei lá, quase R$ 1.000, né? Porque já faz uns quase 20 anos atrás, né? E aí eu lembro tão bem que veio assim muito forte assim, esse dinheiro é para você usar para o curso de datilografia, inclusive era o valor exato do curso. E eu até procurei as pessoas na época ali, tipo, era em frente a um comércio, alguma coisa assim. E aí eu procurei assim, gente, você sabe de quem que é esse dinheiro? Não sei, sabe de quem que é esse dinheiro? E aí eu procurei, inclusive, as pessoas lá e todo mundo falou, não, esse dinheiro você pode pegar para você, que não sei o quê, que é alguém que perdeu e você não vai saber quem é. E aí eu achei interessante, porque quando eu vi o valor do curso, era exatamente o valor que eu tinha achado. E no caminho que eu ia caminhando até o centro, porque não sei quem mora aqui em Foz do Iguaçu, é um caminho assim, lá da Itaipu até o centro, eu ia caminhando de vez em quando, que às vezes eu ia fazendo algumas caminhadas por ali para ir refletindo sobre a vida. É uma E boa aí, caminhada, Lucimar. Quem então, mas conhece eu ia sabe. fazer, às vezes eu fazia essas caminhadas. E aí o que acontece? Eu aproveitava para ir refletindo sobre a vida, porque era um momento que eu tinha um espaço meu para mim, né? Porque dentro do local, assim, às vezes eu não tinha espaço para refletir, porque era uma bagunça. Sabe aquelas famílias que ficam falando alto, um briga aqui, outro briga ali, fala alto, então não tinha espaço para refletir. Às vezes eu fazia umas caminhadas, né? Para dar umas refletidas na vida, e isso me ajudava muito. E aí no caminho eu encontrei, né, o dinheiro exato, e eu estava refletindo sobre essa questão que eu queria muito fazer o curso. Então, essa é uma das coisas de que. E aí, assim, uma das coisas que eu vejo que me fortalece, né, essa visão de positividade, saber que eu
Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com seus amigos e se inscreva em nosso canal. Assim você não perde nenhum dos nossos conteúdos sobre Invex.